Rose Frigieri, com a palavra. Eu acho que foi importante o debate anterior. Talvez não precisássemos gastar tanto tempo, mas eu acho que ficou evidente muitas coisas e eu acho que isso é importante. Eu acho que a Câmara de Vereadores é uma casa política e nós precisamos fazer esses debates. Mas eu gostaria que este aqui, por exemplo, demorasse o mesmo tanto ou talvez mais que o outro, porque sim, estamos falando de moradia em Caxias do Sul. E isso também precisa ser reconhecido. E aí, quando se fala em falas seletivas, agora eu vou cobrar a coerência de quem vem com essas moções por uma fala isolada, que tem, sim, que ser repudiada, mas eu vou pedir coerência para quem diz que nós temos um discurso seletivo, no caso desses, por exemplo. O governo Lula investiu muito mais em moradia do que o governo Bolsonaro, falei o nome, né? Em outros momentos. Ele não podia investir mais no primeiro ano porque tinha o teto que antes mesmo do presidente Lula assumir, ele foi negociar com as pessoas que estavam no poder, no governo, para que o teto fosse excluído em algumas situações, senão nada do que foi feito em 2023 teria sido feito. Só que agora, em 2024, só na área de habitação, já foi anunciado 2 bilhões para famílias de classe de renda média e mais quase 12 bilhões para 440 mil famílias para classe mais baixa. O próprio governo, o próprio presidente Lula falou que tem pessoas que ganham em torno de 7, 8 mil reais que não entram na faixa do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que não conseguem um financiamento para comprar uma moradia e que acabam essa faixa média sendo desconsiderada. Então, ele vai dar atenção a isso. E, vereadora Estela, quando tu falas da questão da mulher para moradia, eu sou obrigada a lembrar aqui da mudança da lei do FUNCAP, de alguns anos, que o então prefeito Pepe Vargas nós colocávamos, eu era assessora jurídica da habitação e a gente via. O FUNCAP não era permitido tu vender, porque tu tinha que terminar o pagamento e depois de vender tinha toda uma burocracia. Nós mudamos 2 coisas, que as pessoas vendiam informalmente, perdiam dinheiro, era um horror. O que foi mudado? 2 coisas. Pode ser vendido desde que acompanhado pela Secretaria de Habitação, que vai ver se não foi contrato de gaveta, se não passou a perna um para o outro. E a segunda coisa, que é o mais importante, vai ficar com a casa quando de uma separação, por exemplo, quem ficaria com os filhos? Porque até então, sabe o que acontecia? Era assim, né? Separava o casal, a mulher ficava com os filhos e o homem com a casa. Porque o contrato era feito em nome do homem. Mudou. Agora o contrato é em nome de ambos. Então, isto tem que ser reconhecido quando se fala em valorizar a política, as mulheres, a luta pelas mulheres. Quando nós falamos em feminicídio, ele não chega assim do nada, uma pessoa mata e era isso. Ele vem todo num ciclo. E tu não tem onde morar, tu não tem o que comer, tu não tem políticas que incentivam a valorização das mulheres, faz parte desse ciclo. Então, quando a gente fala desse debate, vamos falar disso aqui também. E mais, vamos fazer esses... Ontem nós estávamos discutindo, né, daquela remoção que nós estamos para marcar, inclusive uma reunião com o prefeito, ali do Cidade Industrial, do chamado ali a área do bife, né, no Cidade Industrial. Vamos discutir com o prefeito, vamos fazer um prédiozinho, vamos desapropriar, negociação, né, não é? Vamos fazer isso para garantir que a pessoa fique naquela área, que ela não mude toda a sua estrutura. Isso foi feito na política
populacional em Caxias há pouco tempo e está sendo feito esse debate de investimento na habitação no governo federal. Então, com certeza, esse é um projeto importante no momento adequado, votaremos favorável. Em discussão.